Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. O último vídeo aí que eu gravei rendeu muitos comentários. O meu WhatsApp foi bombardeado de perguntas e vídeos aí que me enviaram, inclusive do Tasso de Licurgo, que é um grande acadêmico brasileiro aí, um professor teológico, que eu também tenho admiração e respeito. Mas enfim, a colocação dele lá acerca do matar em legítima defesa dentro da Bíblia está equivocada. O posicionamento dele é filosófico e não exegético. Então, dentro disso, ele trabalhou uma exegese, não uma exegese. O que é exegese? Exegese é você dizer o que o texto diz e isso a partir dos originais. O que é uma exegese? Exegese é você adaptar um pensamento filosófico dentro das escrituras e forçar o texto a falar o que ele não diz. Então isso é exegese, é nós adaptarmos nossas ideias, forçando a Bíblia a falar de acordo com nossas ideias de forma filosófica. Isso é exegese. Tá? E todos os textos e vídeos que me enviaram aí são exegético e não exegético. Eu reitero o que eu havia falado no primeiro vídeo: não existe fundamentação bíblica para matar em legítima defesa. Aqui, por exemplo, quero deixar bem claro que eu não estou tratando de opinião pessoal. A nossa opinião pessoal é uma coisa, então, e o que a Bíblia diz é outra. Se nós não misturarmos a nossa opinião pessoal com o que a Bíblia diz, nós vamos perceber que fica bem mais fácil de trabalhar esse tema, ok? Então, claro que é bem difícil a gente suportar alguém arrombar nossa casa, fazer mal para nossa família, mas o que a gente está tratando aqui não é a nossa opinião pessoal, é se a Bíblia manda, se a Bíblia ensina, se nós temos essa doutrina nas Escrituras, ok? Nós não temos esta doutrina coisa nenhuma nas Escrituras, ok? Então, reitero, não estamos aqui trabalhando opinião pessoal. Ok, é claro que como ser humano ninguém quer isso e não é fácil suportar algo desse tipo, ok? Mas o que eu estou trabalhando é a Bíblia. A Bíblia não manda fazer isso. Um pastor aí, um amigo meu, gosto muito dele, tenho respeito, um homem de Deus, que aí comentou no meu Facebook, lá ele mencionou Êxodo 22, versículo 2, dizendo que dá amparo para matar em legítima defesa, onde está escrito que se um ladrão for achado arrombando uma casa de noite, e o dono da casa ali ferir este ladrão e ele vier a morrer, então o que feriu não será culpado do sangue. O versículo 3 diz que se for feito isso quando o sol já tem saído, o sol já está ali nascendo, então ele vai ser culpado do sangue. E ali o ladrão vai ter que pagar tudo que ele pegou de forma total. E se não tiver dinheiro, ele vai ter que pagar ali sendo vendido como escravo, ok? Mas enfim, ele disse que esse texto dá fundamentação para matar em legítima defesa e eu reitero que não dá. O livro de Êxodo, meus irmãos, eu vou falar aqui de forma rápida, porque Êxodo é um livro aí bastante extenso, mas para fundamentar um pouco aqui, ok? Então o livro de Êxodo ele se divide em pelo menos 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 14, ele trata de Israel na terra do Egito, ok? Então, do capítulo de número 16 até o capítulo 18, ele vai tratar Israel quando saiu do Egito, andando pelo deserto rumo ao Monte Sinai, sendo guiado por Deus. Eu não mencionei o capítulo 15 porque ali é o cântico de Miriam, ok? Do capítulo 19 até o capítulo 40, ali, por exemplo, esses capítulos ele vai tratar Israel no Monte Sinai recebendo a lei de Deus, ok? Então essa é a divisão do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, nós temos pelo menos 2 características nele. Nós temos a característica histórica e temos a característica legislativa. Então, a parte histórica ali, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 18, e do capítulo 19 até o capítulo de número 31, nós temos ali a parte legislativa. E essa parte legislativa, que é a lei de Deus é uma só. Quero deixar bem claro, a lei de Deus é uma só. Só que essa lei, ela admite uma tríplice divisão, ou seja, ela pode se dividir em 3 partes. Então nós temos ali lei de cunho moral, temos lei de cunho civil e temos lei de cunho cerimonial, ok? Então nesse sentido, por exemplo, nós temos que analisar, por exemplo, a lei
de acordo com o seu contexto e com o seu caráter, ok? Então, por exemplo, no capítulo 20 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 17, ali aqueles 9 mandamentos, que são 10, mas com exceção do sábado, esses 9, eles são lei de cunho moral, porque eles são repetidos no Novo Testamento e outorgados como mandamento para a igreja. E ali também nós temos todo um contexto em Êxodo capítulo 20. Quando a gente entra no versículo 22 do capítulo 20 de Êxodo, ali, por exemplo, a Bíblia diz: o Senhor disse a Moisés, assim falarás aos filhos de Israel. Então observa que ali, o que ele vai lecionar, mencionar, dizer a partir do versículo 22, são leis que precisam ser analisadas, porque são dadas para Israel como nação. Então ali, a partir do capítulo 21 até o capítulo 23, versículos 18, enfim, nós vamos ter ali lei de cunho civil, que são leis que são dadas para Israel como nação, ok? É ali a constituição israelita que Deus deu para eles saberem viver como pessoa, entende? Como nação, porque toda nação tem uma legislação. Não são leis que, por exemplo, elas são mandamento para a igreja, ok? Mas são leis que são dadas para Israel como nação. Eu convidei aí o pastor para um debate. Se caso a gente fizer um debate, a gente trabalha melhor esse quesito, ok? Então, nesse capítulo 21 do livro de Êxodo, ali ele vai falar sobre as leis sobre os servos, até o versículo 11. Do versículo 12 em diante, ele vai falar sobre as leis, sobre a questão, por exemplo, da violência, entende? Então, como que a violência atuava naquela época, entende? Então, por exemplo, nesse sentido, a lei, por exemplo, a lei acerca da violência, ela precisava ser analisada para ser julgada, entende? Então ali eu não vou entrar nesse quesito por causa que eu não quero tomar tempo no vídeo. Eu quero aqui concluir o raciocínio acerca do que ele colocou de Êxodo 22. E ali no capítulo 22 são leis acerca de propriedades, entende? No capítulo 23 ele vai dar leis acerca do falso testemunho, e ele vai dar leis ali acerca, por exemplo, do ano sabático, a lei acerca das 3 festas ali que eram principais de Israel e que não poderiam ser negligenciadas: a festa da cega, a festa dos pães asmos, a festa da colheita. Enfim, então quando ele termina o capítulo 23, que entra no capítulo 24, ali os judeus disseram: olha, tudo que o Senhor falou nós vamos obedecer, ok? Vamos obedecer. E aí eles se acertaram com Deus, e no capítulo 24, versículo 12, Deus manda Moisés subir novamente ao monte, que ele ia dar as tábuas de pedra para Moisés. E ali no capítulo 25, ele começa a instituir alguns mandamentos para os judeus, que já cai no âmbito, no caráter das cerimônias, entende? Por isso que é chamado lei cerimonial, que é apenas para Israel também, não são mandamentos para a igreja. Aí Deus manda eles fazer uma arca, entende? Uma arca. Deus manda também ele fazer uma mesa, manda ele fazer um propiciatório para a arca, manda ele fazer, por exemplo, um candelabro no capítulo 25, isso tudo no capítulo 25, manda fazer a arca, manda fazer um propiciatório, manda fazer uma mesa, manda fazer um candelabro. No capítulo 26, ele vai mandar eles fazer ali cortinas para o tabernáculo e o véu do tabernáculo. No capítulo 27, Deus vai mandar fazer um altar do holocausto, entende? Isso tudo está relacionado a cerimônias, ok? Altar do holocausto. E no capítulo de número, capítulo 28, Deus vai mandar fazer as vestes dos sacerdotes, vai mandar fazer o Urim e o Tumim, entende? No capítulo 30, Deus vai mandar eles fazer o altar do incenso e ali, por exemplo, o azeite da unção. Aí ele termina o capítulo 31 ali falando sobre o sábado, por isso que é para Israel, porque ali ele diz, por exemplo, no versículo 16 de Êxodo 31, ele diz: os filhos de Israel
guardem os meus sábados. Então, o sábado não é um mandamento universal, não é um mandamento para a igreja, é um mandamento para Israel. Isso tem todo um contexto e por isso que não se repete no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele mostra que o sábado não tem valia para nós em vários textos, como Romanos 14, 4 e 5, como também Colossenses capítulo 2, versículo 16, enfim, nós vamos ter texto para isso. Mas nesse quesito, nós percebemos aí, por exemplo, que essas leis, por exemplo, ali no capítulo 20, versículo 1 ao 17, leis moral, do capítulo 21 até o capítulo 23, lei civil, do capítulo 24 ao capítulo 31, lei cerimonial, ok? Então, veja bem, o capítulo 22, qual é o quesito que vocês utilizam, vocês que creem nisso, por exemplo, lá em Êxodo 22, que isso aí é uma legalidade para matar em legítima defesa, o meu filho aqui é uma benção. Ele está aqui comigo, me atrapalhando e está tirando um pouco da minha atenção. Me espera aí só um instante, tá, filho? Eu já vou aí contigo. Então, por exemplo, até me perdi aqui, mas vamos lá. Então, por exemplo, qual é o quesito que vocês utilizam para dizer que matar em legítima defesa é válido para a igreja? Porque a Bíblia deixa claro que é para os filhos de Israel. Êxodo 20, versículo 22. É válido para os filhos de Israel, ok? Para os filhos de Israel. Não é válido para a igreja. E eu já deixei isso aqui bem claro. Agora, eu não vou trabalhar aqui o texto de Êxodo 22, porque o tempo não dá aqui, mas existem diversas implicações que você aí que defende, você vai perceber que não é bem assim, ok? Não é bem por esse lado, mas eu não vou trabalhar para não tomar tempo, que eu já quero concluir isso aqui. Mas eu quero aqui trazer uma implicação, não no texto, mas se você acredita que o Êxodo 22, versículo 2, dá base para matar em legítima defesa, qual é o método que você utiliza? Eu já mostrei que o meu método que é válido para Israel somente, como nação, não é válido para nós, ok? Mas você diz que é válido para a igreja. Qual é o método que você utilizou para nos dizer isso? E outra coisa, Êxodo 22, versículo 2, diz ali para matar, beleza, tá, ok, digamos que você esteja certo, tá? Aí você pega Êxodo 22, 18 e diz, não deixarás viver a feiticeira, ou seja, você não vai ter que deixar os feiticeiros viver, você vai ter que matar os feiticeiros. Olha o problema que você vai arranjar. Se Êxodo 22, versículo 2 é válido para a igreja, o versículo 18 também é. Entende? Então você vai ter um problema gigantesco de teologia aí, porque se você já sair matando as pessoas, você já vai se tornar, por exemplo, um problema até mesmo para a Constituição brasileira, porque a Constituição ampara mesmo as religiões afros, ok? Então, olha o problema que você vai ter. Então, se Êxodo 22:2 é válido para a igreja, o versículo 18 também é, ok? E os judeus tinham que matar os feiticeiros. Bora lá, mais uma. Êxodo 23, versículo 13. Eles não tinham que se lembrar do nome de outros deuses, de imagem de escultura, e nem tinham também que mencionar na sua boca. Olha o mandamento que eles receberam. Então, se você, por exemplo, já em conversa triviais, você diz assim, Santo Antônio... se você menciona o nome de qualquer santo, o nome de Buda, o nome de Maomé, você já está quebrando o Êxodo 23, versículo 13, ok? Porque não pode nem ser mencionado da sua boca. Então ali é dado para Israel como nação, ok? É isso que eu estou defendendo. Se não é, você vai ter um problema de teologia, porque a Bíblia está cheia de textos assim. Por exemplo, lá em Levítico 24, ali, por exemplo, a partir do versículo 17, 18 e 19, se alguém blasfemasse o nome do Senhor, tinha que ser morto. E isso não era só para os judeus. Qualquer pessoa, seja ele estrangeiro ou judeu, que blasfemasse, tinha que ser morto por toda a congregação. Então a igreja vai ter que matar os blasfemos e os ateus. Me diz aí, como é que eles vão ficar? Então, tome cuidado com essa interpretação, ok? Porque são leis que são dadas para Israel como nação. Eu só mostrei aqui algumas implicações a partir de diversos textos que, se você não for ter cuidado na sua interpretação aí, você vai ter problemas de teologia, você vai ter problemas de exegese, você vai ter problemas de hermenêutica também, ok?
Então eu te aconselho, eu sei que o Tassos é um grande acadêmico, ele entende bem de exegese, de hermenêutica, mas você que não entende, por exemplo, eu te aconselho a você examinar a Bíblia, examinar as escrituras. Não vá atrás, por exemplo, desses pensamentozinhos aí, por causa que todo mundo está falando a mesma coisa. Eu fui lá no Google, todo mundo fala isso, entende? Mas ninguém apresenta base, ninguém apresenta. Eu já examinei diversos sites, versículo por versículo, onde eles apresentam, e não dá base para isso, meus irmãos. Quando eu digo que não tem fundamento, não tem fundamento mesmo, ok? E se alguém aí quiser, por exemplo, passar esse vídeo pro Tassos Licurgo, aí que chegasse na mão dele e quiser marcar um debate, eu tô pronto. Eu debateria com Tassos, debateria com Eliseu Rodrigues e com quem quer que seja sobre o tema. Se matar em legítima defesa tem fundamento, ok? Bíblico. Agora, opinião pessoal, mesmo, cada um de nós faz o que quiser da vida. Agora, a Bíblia manda? A Bíblia manda? Não, não manda. Não tem fundamento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.